Ô Vamp, a gente sempre fala desse Palmeiras, da regularidade desse Palmeiras. E ontem a gente estava falando no Canelada, o Palmeiras, se você for colocar, vamos lá, os dois todos poderosos hoje. O Palmeiras tem 2 derrotas. Uma delas contra o Bolívar com time reserva na altitude. O Flamengo já tem 11 derrotas no ano. O Flamengo é o time que tem mais derrotas no ano da Série A. São 11 derrotas. Agora, isso mostra uma regularidade do Palmeiras. E por que, Vamp, que o Palmeiras, que tem esse elenco galáctico e que muitos dizem, o elenco do Flamengo pode estar acomodado? Eu discordo, porque o elenco do Palmeiras não acomoda. Então, por que esse Palmeiras não acomoda? Você acha que é virtude do Abel Ferreira ou do elenco? E o que falar, Vamp? O Palmeiras já tá ali, 10 pontos a 2 do Botafogo, se distanciando 7 pontos do Flamengo e 6 pontos do Atlético Mineiro, que eram sim 2 dos favoritos ao título antes do começo da competição. Boa tarde, Tico, Mauro Betti, Mauro César, Passa, boa tarde a todos. De surpreender, não é nem que o Palmeiras não perde. De ver aí ao longo dos últimos anos, com a chegada do Abel, o Palmeiras perde poucos jogos, né? Até no Mundial de Clubes mesmo, perdeu só pro Chelsea. Quer dizer, o que me surpreende é muita derrota do Flamengo. Eu moro aqui fora do ar, falou que até os caras do Palmeiras se surpreendem, né? Que dá tudo certo. Como dá tudo certo, é um ambiente bom, tudo em dias, tudo tranquilo. O Flamengo também tem isso. O Flamengo é o atual campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. O Palmeiras é o atual campeão brasileiro. Aí você pega a tabela, se desenha, que nem a gente viu outro dia o Abel lá desenhando. Quem estava saindo foi o Danilo, não foi, Mauro? Isso. Ele desenha também, para disputar título aqui vai ser o Flamengo, o maior rival, e provavelmente o Atlético Mineiro, bota outras equipes ali. E hoje na tabela, 2 rivais que competem aí, que tem pelo menos um saldo melhor, mesmo com a dívida do Atlético Mineiro. Tem jogadores interessantes, um time forte. O Palmeiras já abre 7 de um e 6 do outro. Quer dizer, já é 7 pontos, são 3 rodadas para você tirar, e 6 é 2, né? 6 pontos, 2 para o Atlético. Quer dizer, vai se desenhando. Lembrando bem que o Palmeiras também começou muito, muito mal também a temporada passada no Brasileiro, né? Perdendo no Ceará, empatando com esse Goiás. No último minuto? No último minuto, e conseguiu conquistar o título nacional. O Flamengo começa mal mesmo, um líder, um favorito, né? O maior orçamento da América do Sul, em arrecadação, tudo, começa mal mesmo. E para mim não é surpresa nenhuma. Se você pegasse o campeonato começando, a gente apontava que o Goiás seria uma das equipes que a gente apontaria que poderia cair, né? Mas tomar uma goleada de 5, tudo dando certo, o Hendrick entrando, fazendo gol, o Dudu, né, balançando a rede depois de 6 meses. Quer dizer, é tudo normal. Em relação ao Palmeiras, tudo tranquilo, tipo. Agora, ô Mauro Betti, falando do Palmeiras, são 3 jogos em casa agora. Sequência agora, sim. São 3 jogos em casa. Ou seja, tem tudo para ter uma excelente sequência de resultados. O Palmeiras tem Grêmio em casa, o Grêmio que vem de um empate em casa contra o Red Bull Bragantino. Que não tá legal. Mas o também... Renato pedindo reforço, dizendo que não vai ganhar nem Copa do Brasil brasileiro do jeito que tá. Tem o Grêmio em casa, Bragantino em casa e o Fortaleza em casa. No Brasil, né? Todos esses jogos... 3 jogos duros. Que o Palmeiras... Isso. Há 3 jogos duros, mas eu acho que o Palmeiras é muito favorito, pelo menos contra o Grêmio e contra o Bragantino. Fortaleza como Copa do Brasil. Fortaleza muito bem e tal. Então, boa tarde a todos. Assim, ontem o Palmeiras de novo fez o resultado, um baita resultado, né? Com 9 minutos, o Arthur com 1,68 faz um gol de cabeça, não tira o pé do chão, bobeou a zaga do Goiás, aí tem tranquilidade. Eu entendo que o árbitro foi muito rigoroso na expulsão do Halter, eu não teria expulsado, mas dá para discutir. Mas já estava 1-0, ainda seria 2, 3, 4 e 5, né? E olha que o Palmeiras foi tirando parte da cavalaria. E um dos méritos do Palmeiras agora é que a molecada está dando serviço. Se o Giovani tem rateado e nem tem entrado tanto, o Hendrick está jogando ainda longe do que pode jogar e vai jogar, mas tá bem. Tem o Luiz Guilherme que é um bolão, o John que tem entrado muito bem, o Veiga que está jogando demais com e sem a bola, o Dudu voltando a jogar bem, e foi interessante o Abel Tela deixar até o final para fazer o gol, né? Que fez, o Flaco Lopes ontem nem entrou, o Navarro nem entrou, mas ele tem recuperado o Abel, esses jogadores, eles também têm se recuperado.
E eu estava falando até com gente do Palmeiras mesmo, atletas que sabem do potencial que tem consciência da capacidade, da consistência da equipe, mas mesmo eles e gente da direção, da comissão técnica, está muito surpresa pelo excelente nível que a equipe mantém. É isso que foi falado e a gente vê, dificilmente perde. E é um time que quando joga bem ganha, quando não joga bem ganha, e quando está mal, tem um adversário melhor ou que foi superior, não perde, né? Ou perde muito pouco. É evidente, no futebol não existe time imbatível. E esse Palmeiras, mesmo sendo já histórico, antológico, por tudo que faz, e com um nível de competição muito grande, eu quero insistir, é o melhor ou promete ser o mais equilibrado brasileirão dos últimos tempos, não só pela entrada das SAFs, pela chegada dos 12 grandes, e quero colocar 13 sim, pelo que tem feito nesse século e desde o final do século passado, o Furacão, o Atlético Paranaense. E você vê o Palmeiras muitíssimo bem, né? Ontem foi de uma eficiência a toda a prova. Pelos meus critérios, embora tenha tido 18 finalizações da equipe do Abel, o Palmeiras teve a rigor 7 chances, e das 7 converteu 5. Deu apenas um tiro longo do Goiás, o Everton não precisou fazer as tantas defesas que tem, e aquele time que tinha rateado e que vinha tomando gols, agora soma 2 partidas seguidas sem levar gol, e essa deve ser a tendência. Olha que ontem estava sem a Marcos Rocha, e vai ficar um mau tempo sem o Murilo, como mal sabe o nosso Wilson César, como é problema no ombro. É um Palmeiras com muitas soluções. Ele operou, hein? E já operou no domingo, para tentar, claro, voltar o quanto antes. O Lan foi bem, e o Palmeiras segue muitíssimo bem, obrigado, em todos os sentidos. Teve uma homenagem maravilhosa para o Evair, esse palmeirense lá em Bérgamo no domingo, e no sábado a gente comentou também uma coisa muito legal. Os palmeirenses fizeram uma festa muito bacana com a Provercelli, que é a equipe que inspirou a fundação do Palestra Itália lá em 1914. A Provercelli veio da Itália, como também veio o Torino, e palmeirenses, ou palestrinos, que nem tinham esse nome, claro, se juntaram em 26 de agosto de 14 para montar o clube. E agora digamos, uma reciprocidade, uma história conjunta entre a Provercelli e o Palmeiras, algo que o Palmeiras oficialmente encampou ações da Palmeiras Dublin, Palmeiras de Lisboa e outros palmeirenses pelo mundo, levaram o Evair, levaram o Altafine, o grande Mazola, e foi uma festa muito bonita que deve persistir. Afinal, quem conhece e sabe as suas raízes, sabe o quanto é importante. A Provercelli era um grande clube na Itália, foi 7 vezes campeã nacional de uma cidade que nem capital da província é, tanto é que o estádio Silvio Ipiola tem pouco mais de 4 mil torcedores, que é um estádio de 1932, é uma cidade muito, muito pequena, mas com um grande clube que foi grande na época quando veio ao Brasil e faria ainda melhor e maior quando ajudou a montar o Palmeiras, o Palestra Itália lá em 14. Agora, Mauro César Pereira, o Mauro Betti falou sobre esse equilíbrio que deve ter o Campeonato Brasileiro. Realmente, porque hoje são todos os clubes grandões do futebol brasileiro, eles subiram o Cruzeiro, Grêmio, o Vasco, então o próprio Bahia, e a gente tem todos aqueles mais tradicionais, né, na Série A. Agora, com relação a surpresas, eu acho que é uma surpresa sim o Botafogo ser o líder nesse momento. Claro, tá no começo, não vai se manter assim muitas posições. O Cruzeiro na 3ª posição, que chegou em crise, inclusive, a torcida cobrando o Ronaldo no Campeonato Mineiro, o Ronaldo falando que ficou chateado, e um Cruzeiro na 3ª posição. Agora, é muito importante, na sua opinião, porque na minha eu acho, e aí já passando para você, a distância que o Palmeiras vai construindo do seu principal rival, que é o Flamengo sim nos últimos anos, e o Flamengo começa muito mal esse brasileiro, já podendo ir para a zona de rebaixamento hoje, e até do Atlético Mineiro, que também, tirando o Flamengo e Palmeiras, foi o clube que conquistou títulos de expressão nesse período, que ele ganhou a Copa do Brasil e o Brasileirão, ou não? Ou você acha que é muito cedo? Porque no ano passado, o Flamengo, por exemplo, começou mal o Brasileiro e não conseguiu recuperar. O Brasileiro, por ser pontos corridos, é grave essa situação de Flamengo e Atlético Mineiro, e fica muito difícil depois para pegar um Palmeiras que é tão regular? Mas de onde você tirou que o Flamengo é o rival do Palmeiras na briga pelo título? Eu tirei dos favoritos, que eu acho realmente. Há quanto tempo o Flamengo não lidera o Brasileiro? Eu não vou saber. Desde 2020. Já em 2021, Campeonato 2020. Não liderou mais. Uma rodada sequer. Não lidera o campeonato. Brigou contra o Atlético para ser campeão? Em tese, né? Ficou lá 19 pontos, se eu falei a memória atrás. Ano passado... Acho que foram 13, não foram? Muito pelo contrário. Não sei. O Vampiro sempre falava isso, de quantos pontos ficou. Não, no final ficou bom, a distância maior ainda. 18 a 19 pontos, foi uma coisa em torno disso. Ano passado, foi perdendo pontos no final, foi despencando, caiu para 6º lugar. Acho que foi isso, 5º, 6º lugar. Teve uma chance daquele jogo do Ceará, né? Que foi mas assim, de tentar chegar perto, né? O Flamengo não lidera o campeonato desde o campeonato 2020, já estamos em 23.
O Flamengo trata mal o brasileiro, o Flamengo não se organiza. Então é teoria achar que o Flamengo vai disputar o título com o Palmeiras. É pelas conquistas, já foi campeão da Copa De do Brasil, mata-mata. da Libertadores, sim. Então De o Flamengo mata-mata. perdeu uma característica de ser bom no pontos corridos. O Flamengo conseguiu ser bom nos pontos corridos com o Jesus e com o Rogério Ceni. Depois não foi mais. Desde que mandaram o Rogério Ceni, ficaram batendo cabeça, procurando técnico, testando toda hora. Com o Dorival conseguiu ser eficiente durante um determinado período no mata-mata. No brasileiro, não. Até tratou, inclusive, o campeonato como algo secundário, que não foi nenhuma escolha errada naquele momento, porque quando ele chegou já havia uma diferença grande. Então, assim, o Flamengo brigar pelo título brasileiro é uma teoria, na verdade. Na prática, isso acontece já há algum tempo. O Palmeiras vai duelar, provavelmente, com outras equipes. Não acho que seja o Cruzeiro, não acho que seja o Botafogo, talvez possa ser o Fluminense. Não sei se o Inter vai conseguir, de repente, repetir o que fez no ano passado. Acho muito difícil. O Internacional não se reforçou para essa temporada, até teve corte de custos na sua folha de pagamento, teve que administrar ali melhor as suas finanças. Mas o Flamengo até agora não. Até porque não está jogando. Não é que ele não está jogando, não está produzindo, né? Depois vai falar de Flamengo, outra história. Mas eu acho que não vejo o Flamengo hoje como candidato a nada no brasileiro. No máximo vai tentar brigar por vaga na Libertadores lá na frente, se conseguir corrigir os problemas sérios que ele tem, que começam na presidência, passam pela vice-presidente de futebol e vão desembocar dentro de campo com um jogador que está mais preocupado com a rede social do que em corrigir seus próprios defeitos. Bom, eu acho que o Palmeiras é o grande favorito para a conquista do Campeonato Brasileiro, sim. Porque o Palmeiras, embora seja um campeonato, eu digo sempre, que começa com o Coelhinho da Páscoa e termina lá com o Papai Noel. E com o mercado aberto para o mundo no meio do ano, né? Isso, e ainda pode mudar muita coisa. E ainda tem São João no meio, tem um monte de coisa no meio, tem Independência do Brasil, né, Pedro? Dia das Crianças. Tem de tudo, tem Dia das Mães. Da Padroeira. Tem de tudo, é muito longo o Campeonato Brasileiro. Então você definir, olha, porque esse aqui está na frente agora e é o grande favorito para ganhar o título brasileiro, eu acho que é uma precipitação. Mas em se tratando de Palmeiras, não. Porque o Palmeiras fez o que todos os outros não fazem. O Palmeiras manteve um treinador que é um grande gestor de grupo, um grande gestor de pessoas, e ele parece uma coisa ali de lavagem cerebral nos caras, né? Olha, vocês têm que jogar muito todos os jogos, sabe? Não tem negócio se é Água Santa, se é Grêmio, se é Corinthians, se é Flamengo, não interessa, vocês têm que jogar muito todos os jogos. E o Palmeiras faz isso. Então o Palmeiras é um time duríssimo de ser batido em pontos corridos. Pode ser batido aí, eventualmente, numa Copa do Brasil, numa Libertadores da América, numa noite mal jogada, numa partida mal jogada. Mas Campeonato Brasileiro é duríssimo. E eu concordo com o Mauro. Eu acho que quem vai brigar, quem pode brigar, vai também é uma precipitação dizer, mas quem pode brigar pelo futebol que vem apresentando com o Palmeiras é o Fluminense. Uhum. E também manteve o Fernando Diniz, já começou um trabalho mais longevo com o Fernando. Ele vem evoluindo como treinador, claramente. Ele vem evoluindo. É um grande administrador de pessoas também. Todo atleta que trabalha com ele fala muito bem do Fernando Diniz. Então o Fluminense tem tudo realmente, se não pipocar, para fazer um grande campeonato brasileiro também. Porque eu estou gostando de ver o Fluminense jogar. Foi um pecado não ganhar do Vasco. Segundo tempo massacrou o Vasco da Gama. Chegou a ter 88% de posse contra 12%. Segundo tempo foi uma sacanagem. O primeiro tempo ainda foi mais um pouco mais de equilíbrio, mas o segundo tempo não teve equilíbrio, só deu Fluminense, e a bola não entrava. E foi um pecado não ganhar o jogo. Então eu vejo aí, o Internacional eu descarto completamente. Ontem eu vi no estádio, você vê o jogo no estádio e vê o jogo do estúdio, é outro jogo. O Internacional não tem força nenhuma para ganhar esse Campeonato Brasileiro. O time do Internacional é muitíssimo limitado. Não é o São Paulo que fez uma grande partida, não. É que o Inter é um time bem limitado, né? Então descarto o Internacional, não acredito no Atlético Mineiro do Cudê, não acredito não. Então a briga aí, Palmeiras, Fluminense, e o Flamengo é aquela incógnita. Potencial tem. Potencial é indiscutível que tem. Tem jogadores de alto nível, de grande qualidade. Precisa cobrar esses caras. Tá ficando cada vez mais claro para mim que o problema no Flamengo não vem sendo técnico. É sério, eu não gosto de São Paulo, mas não vem sendo técnico. O problema do Flamengo vem sendo jogadores, caramba. Passa um técnico, passa outro e não resolve. Epa! Então essa jogadosada tem que começar a responder.
Tem que começar a responder, porque vamos começar a descartar um pouco carga em cima de treinador e cobrar um pouco mais desse elenco do Flamengo, que é um elenco muito forte e tem obrigação de jogar muito mais.